Domingo é status de final, jogo 4 da tarde. Para o Flamengo é status de final e tem que entrar domingo com a cabeça concentrada no jogo. Domingo é final, tem que ter sentimento de final. Domingo, meu amigo, tem que entrar com gosto de sangue na boca. Como... Agora eu quero o Palmeirinha! Eu quero o Palmeirinha! Pode ganhar de 2, de 3, de 4, de 10! Galera, Verdão atropelou o Bragantino 5-1 fora o baile, tá isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. E o próximo confronto é no final de semana contra o Flamengo lá no Maracanã. Os flamenguistas, alguns aqui já projetando essa partida, muitos até já cravando, né, a vitória do Flamengo contra o Palmeiras. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Verdão e também o pessoal já projetando essa partida no final de semana. Deixar os créditos aqui na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo. Escreve aqui nos comentários também a cidade aí, o estado de onde você está assistindo aqui os nossos vídeos. Mas agora, bora acompanhar aqui a repercussão da vitória do Verdão. Apanhar não, foram humilhados, foram massacrados. Ó aquele jogador ali, ó, tá vendo? Colocou o bairro no bolso. Agora eu quero o Palmeirinha. Eu quero o Palmeirinha. Pode ganhar de 2, de 3, de 4, de 10. Mas quando enfrenta o Malvadão vai peidar. Sempre vai peidar. Qual foi, palmeirense? A última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo no Maracanã. Vai ter que procurar no Google. Vai ter que procurar no... Vem, Palmeirinha! Vem, Palmeirinha! Eu quero ver Fraco Lopes e a Tigresa VIP contra o malvadão de Ideia Arrascaeta e Pedro, o melhor centroavante do... Vem, Palmeirinha! Vem! Eu quero ver! Agora eu quero ver! Ah! Eu sou Flamengo, mas não dá mais não! Cala tua boca! Cala a boca! É Flamengo, nós vamos ser campeão! O Flamengo vai ser campeão contra tudo e contra todos! Ganhamos do nosso filho aqui! Só não é mais filho do que o Vasco, mas é nosso filho! No Engenhão, no Maracanã, fora do Brasil, em qualquer canto. Botafogo é menino bom! Menino bom do Flamengo! Agora, se tu diz que é flamenguista e não acredita no título, tu é um boca podre! Tu é um boca podre! Segue o líder! Depois do jogo do Palmeiras, na outra rodada, segue o líder! Flamengo vai ganhar do Palmeiras, Palmeiras vai empatar o outro jogo e o Flamengo vai ser líder! O Flamengo vai ser líder! Tem que respeitar! Cala tua boca, boca podre! Agora, meus amigos, a gente vai enfrentar o Palmeiras no próximo domingo. Óbvio que vai ser um duelo. Domingo é status de final, jogo 4 da tarde. Para o Flamengo é status de final e tem que entrar domingo com a cabeça concentrada no jogo. É 90 minutos concentrado. Domingo não pode dar mole, domingo não pode vacilar, porque é um dos jogos mais importantes do campeonato. Palmeiras hoje tem 61 pontos, o Flamengo tem 58. Se o Flamengo ganhar domingo, o Flamengo empata com o Palmeiras em número de pontos. O Palmeiras ainda vai continuar com uma vitória a mais que o Flamengo, porque tem duas. Mas é o que eu disse. Campeonato é longo, o campeonato é grande, ainda vai ter 10 jogos pela frente e o Flamengo precisa dessa arrancada final. O Flamengo precisa dar essa arrancada final, esse sprint final. O Flamengo precisa fazer isso que está sendo feito, cara. Domingo é final, tem que ter sentimento de final. Domingo, meu amigo, tem que entrar com gosto de sangue na boca, como diz assim o português, claro, tem que entrar querendo, tem que entrar com vontade. Domingo é vontade acima de tudo, é querer acima de tudo. Domingo não tem conversa. Jorginho, como é que tem que ser esse enfrentamento com o Palmeiras no próximo domingo? Porque um adversário hoje ganhando de 5-1, tem seguidas goleadas em casa, vocês já tiveram muito tempo na frente, eles passaram agora. Quanto exige mental, física, taticamente para uma partida como essa? E vocês tiveram que jogar hoje também, enfim, para não ficar com a cabeça só no domingo. É sempre aquilo que a gente fala, né? Tem que olhar um jogo de cada vez e foi o que a gente fez hoje. Se concentrou nesse jogo que seria difícil, um jogo importante. E agora é focar no próximo jogo, que é o Palmeiras. Com certeza vai ser um jogo importantíssimo, valendo 6 pontos. E a gente tem que preparar agora nesses próximos dias uma partida duríssima para poder sair com a vitória. Entendo ter sido bem marcado, apesar de muitas reclamações, mas ok, na verdade pouco importa, porque o que o Palmeiras fez no segundo tempo, e bem rápido, com o empate, a virada, uma verdadeira explosão dos seus jogadores mais ofensivos, e o jogo foi
um testamento, assim, enfático do jeito de jogar que o Palmeiras tem hoje. Então é muito complicado para a concorrência, e essa concorrência está praticamente restrita ao Flamengo nesse momento, não só até o final do campeonato, mas porque há um jogo muito grande a ser disputado no fim de semana, porque o Palmeiras tem uma capacidade de chegar ao gol adversário com poucos toques na bola, em velocidade e com muita técnica e hoje com muita eficiência, que é algo que o Abel cobra há muito tempo, né? Os jogadores, diante de chances de gol, tomar decisões certas e finalizações principalmente precisas. O Palmeiras foi tudo isso hoje no segundo tempo e o Red Bull Bragantino sofreu muito, mas muito mesmo. Foi uma avalanche de futebol para cima do time do interior, hoje no Allianz Parque, depois do intervalo. O Zupa, é claro que tem muito campeonato pela frente, são muitos jogos, ainda tem um jogo direto, né, entre Palmeiras e Flamengo, mas é mais um jogo, é mais uma goleada. Daqui a pouco tem uma tela para mostrar para os fãs de esportes. E eu queria que você falasse se jogos como esse, vitórias como essa, são aquelas vitórias que dá a casca do campeão, de confirmar o ótimo momento, de confirmar que chegou aqui, a gente vai golear mesmo, se der chance. Daria se o concorrente não fosse o Flamengo. Se não fosse um time como o Flamengo, a gente diria que é uma vitória de campeão. Mas quem está brigando ponto a ponto com o Palmeiras é um time da capacidade, não só capacidade financeira, mas em consequência disso, capacidade técnica do Flamengo. Mas foi uma vitória impressionante. O Palmeiras não perde a liderança domingo mesmo, nem se perder do Flamengo, tem vitória a mais. Né? 3 pontos de vantagem e vitória a mais. Mas a rodada... Isso, o empate tem um valor tremendo, né? Você sai com duas. A rodada como foi, assim, para o campeonato, o jogo de domingo seria melhor se o Palmeiras tivesse empatado e o Flamengo ganhado. Porque daria ao Flamengo a chance de ultrapassar o Palmeiras. Isso para o jogo seria melhor. Para o Palmeiras, a rodada como foi, ela tá ok, claro, seria melhor aumentar a vantagem, mas conservar a vantagem dá ao Palmeiras um resultado a mais para o jogo de domingo, que é o empate, que é interessante no Maracanã contra o Flamengo. E aumenta a vantagem porque é um jogo a menos, né, do campeonato. Arriscando então, data do calendário. Né? Agora, o nível de futebol foi de fato impressionante. A gente está vendo o melhor Palmeiras do Abel Ferreira. Esse é o melhor nível de futebol que o Palmeiras praticou desde que o Abel Ferreira desembarcou no Brasil. Também. A sequência é impressionante. Olha só, André. E ele chegou meio de repente, né? Engraçado. E essa tela mostra isso. Como o mandante nos últimos 7 jogos fez 1 gol, 0. Ou seja, sempre fez 1 gol. Fez 2 gols, 1 partida. Fez 3 gols, 2. Fez 4 ou mais, 4. Impressionante. Venceu todas as 7 partidas, sim. Nadando de braçada, contra time bom, assim, não é que nadou de braçada porque... Não, contra time bom, um time que dificulta, mas ele se coloca acima disso, André. Talvez algumas etapas tenham sido meio atropeladas, porque esse time aí, ele nasce não a escolha de jogadores, mas o fato do futebol aparecer desse jeito, meio de uma hora para outra, após a crise na Copa do Brasil. É isso que acontece. Teve jogo com o Ceará, que o Palmeiras ganhou de virada, com gols meio polêmicos. O jogo do Ceará foi o primeiro jogo após a Copa do Brasil. Sim, exato. E foi o primeiro jogo no segundo tempo desse jogo em que ele escala a dupla. Exato. Flaco entra. O Vitor Roque era titular, o Flaco entra. Até então, o Palmeiras jogava, e isso o Gustavo já mencionou aqui de maneira muito pertinente, em função das características do Estevão. E era quase que uma obrigação, qualquer que fosse o treinador, os outros jogadores, os companheiros, você tinha uma pedra preciosa que determinava um certo posicionamento e um certo jeito de atacar. E você, como treinador, o Abel fez isso, surfou a onda Estevão enquanto foi possível, enquanto ele esteve aí. A partir do momento que ele foi embora, o Abel teve que buscar saídas, mas é óbvio que um treinador desse nível e um time desse nível já tinha dentro da sua cabeça algumas possibilidades muito claras. Ele não deixou para pensar em, como eu vou atacar agora que o Estevão não está, no dia seguinte ao Estevão viajar. Não funciona assim. Então, a grande mudança do ponto de vista tático, de maneira bem simples, o Palmeiras passou a jogar com um ataque por dentro, com esses 2 jogadores que são tão efetivos e surpreende demais.
o leque de ferramentas que o Flaco Lopes começou a mostrar. Ele deixou de ser um jogador para receber bolas pura e simplesmente. Ele é um cara que sai da área, dribla, faz assistência, se posiciona, se desloca para que haja espaço para os demais. E o Palmeiras mostra um entrosamento atualmente que é surpreendente. É surpreendente, porque houve muita reclamação, houve muita crítica dizendo, olha, esse time aí, o Abel recebeu um monte de jogador, gente grande, graúdo, o Palmeiras mudou o perfil dos contratados, né? O Andréas, o próprio Vitor Roque, o Felipe Anderson atrás, que era um jogador que tinha muito mercado na Europa, optou por vir ao Brasil. Aliás, hoje fez um tremendo gol, um gol de muita técnica. O futebol dele está aparecendo também a partir do momento em que o Palmeiras mudou o seu jeito de jogar e ele tem mais companhia. Paulinho, que até a gente nem fala mais, né? Porque um jogador que vai aparecer quando tiver tudo bem com ele em relação à recuperação da cirurgia, a parte física, somente no ano que vem. E aí é uma equipe muito, muito insinuante, muito perigosa e muito eficiente. Hoje o nível de eficiência foi absurdo também, de novo, algo que eu já falei, mas que o Abel sempre cobra. Então, assim, esse encaixe de equipe, né, aquela coisa, seria esse o melhor elenco que o Abel comandou? Isso é uma resposta teórica, sim. Esse é o melhor elenco que o Abel comandou. Adianta alguma coisa ser assim se o time em campo não reflete essa ideia? Adianta pouco. E, na verdade, adianta para criticar o técnico, porque aí a culpa terá sido dele. Olha o que o Palmeiras está fazendo num momento muito sensível da temporada, tanto para a Libertadores quanto para o Campeonato Brasileiro. Pois é, o Abel com o seu plano, e por mais estranho que possa parecer, saiu o Endrick e saiu o Estevão, e hoje o Palmeiras joga melhor sem esses dois jogadores. Não que o Palmeiras não quisesse ter esses jogadores. É claro que é muito melhor você ter craques e ainda mais craques na sua equipe. Mas o que o Palmeiras consegue fazer, o que o Abel consegue fazer com o Palmeiras sem esses dois atletas, com a saída deles e ainda assim conseguindo performar, é impressionante. E é muito sobre o jogo coletivo, sobre a mudança de função, né? Então, ele estava com os desfalques de data FIFA, então ele escalou de fato 3 zagueiros mesmo, deu saída de bola nos pés do Bruno Fux, que cometeu o pênalti, fez o primeiro gol, conseguiu fazer a bobagem, não foi intencional, claro que não, e logo depois se redimir. O Andréas numa função mais de 5, de novo, como foi no duelo contra o Juventude. O Palmeiras sofreu no jogo de hoje pelo seu lado direito de marcação. O Red Bull Bragantino encontrou bastante espaço para jogar pelo seu lado esquerdo, com o Capixaba, com o John caindo por ali. Até saiu o pênalti, quando estava 0-0 ainda. O Red Bull Bragantino teve alguns cruzamentos, a bola aérea levou alguns perigos para o time do Palmeiras. Mas depois do gol, e também me chama a atenção, onde falava sobre o repertório do Flamengo para construir a vitória, o repertório do Palmeiras para construir a virada, né? Porque o primeiro gol do Palmeiras sai de uma bola aérea. O segundo gol sai de uma bola meio espirrada, né? O Murilo tentou chutar, sobrou para o Vitor Roque. O terceiro é lindo. Do terceiro para frente, o gol sai de construção. Então o Palmeiras usou repertório para construir a goleada, e foi mais uma atuação muito plástica, né? Eu falava aqui sobre o melhor Palmeiras que a gente viu. A comparação é com o de 2022, que foi o melhor ano do Palmeiras, tecnicamente falando, nas mãos do Abel. Aquele time jogou num nível muito alto por mais tempo do que esse time. Mas o que o Palmeiras vem jogando após a eliminação para o Corinthians da Copa do Brasil, essa sequência, em termos de teto, é o teto mais alto. É por isso que, no meu entendimento, é o futebol mais... E não estamos falando de 2, 3, 4 jogos, estamos falando de uma sequência aí de 2 meses, mais ou menos, de o melhor futebol que o Abel conseguiu fazer esse time jogar. Um futebol muito coletivo, potencializando muita gente. O Alan veio do banco hoje e entrou bem demais no segundo tempo da partida. Então foi uma vitória categórica. Só não digo que é uma vitória de campeão, porque o concorrente é um time plenamente capaz de desbancar o Palmeiras nessa sua arrancada impressionante. É isso, torcedor do Palmeiras, a repercussão da vitória. A vitória não, né? O atropelo do Palmeiras contra o Bragantino. Uma grande vitória, vencendo de virada. O Bragantino até chegou a abrir o placar, mas o Palmeiras depois não tomou conhecimento. E principalmente ali no segundo tempo, né? Uma grande atuação. E agora o pessoal já projetando essa partida contra o Flamengo. Como vocês viram aí no vídeo, né? Alguns flamenguistas soberbos aí já cravando a vitória do Flamengo contra o Palmeiras, mas o jogo é jogado e a gente sabe que o Palmeiras chega com muita moral para essa partida contra o Flamengo, é o líder do Brasileiro,
Acredito que deixa o Palmeiras mais tranquilo, é mesmo que em caso de um tropeço lá contra o Flamengo, o Palmeiras ainda se mantém na liderança. Então eu acredito que vai ser um grande jogo, não vai ser um jogo fácil, né, lá na casa no Maracanã, mas o Palmeiras tem todas as condições de chegar lá e fazer uma grande partida e quem sabe conquistar os 3 pontos. E quem rasgou elogios aí ao Verdão foi o Galvão Bueno, né? O Brasileirão voltou, mas continua tudo igual na parte de cima. Quarta-feira com o show do Palmeiras e Flamengo e com 2 artilheiros como donos da noite no Allianz. Foi Vitor Roque que fez 2 gols e comandou a goleada por 5-1 de virada contra o Bragantino. No Nilton Santos aí o Pedro fez 1 gol e deu uma assistência. E o Rubro Negro atropelou o Botafogo por 3-0. O Verdão aí que manteve os 3 pontos de vantagem na liderança. Mas domingo tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O Brasil vai parar aí, o Galvão Bueno já projetando essa partida do final de semana contra o Flamengo, né? Tem tudo para ser um grande jogo. Agora a expectativa aí essa partida contra o Flamengo no final de semana, que vai ser, acredito que vai ser, né, um jogaço. E quem falou também aí sobre a vitória do Verdão foi o Marcão, né? O Marcão sempre ativo ali nas redes sociais, no seu Instagram. Ele falou, né? Lição de hoje, nunca desistir, amiguinhos, porque o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras saiu perdendo 1-0, mas virou com uma grande atuação do Vitor Roque, que marcou 2 gols. A dupla Flaco Roque jogando muito bem mais uma partida. O Flaco Lopes entrando no segundo tempo, deixando o seu gol também. Mas o Palmeiras fez um grande jogo hoje, uma grande atuação. E agora é aguardar esse confronto no final de semana. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.